boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Busch, jornalista, apaixonado por vinho, e estou aqui com meu amigo Eberson Sete de Almeida, um sommelier da mais alta classe. Nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre vinho, especificamente sobre vinhos verdes. Boa noite a todos, eu agradeço que cada um que está aqui com a gente hoje. Nós vamos estar respondendo perguntas pelo chat, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, manda para a gente, que a gente, na medida do possível, vai estar olhando e respondendo todo mundo. E manda também se está ouvindo bem, se está vendo bem, se as imagens estão chegando. A gente está começando a primeira vez hoje, é mais uma experiência para a gente ver como é que vai caminhar essa nossa ideia. Boa noite, Eberson, prazer estar aqui com você. Salve, salve, povo do Saca-Rolhas. Boa noite, é uma enorme satisfação estar com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre vinhos e com esse tema que vem encantando cada vez mais os apreciadores de vinhos do Brasil, que são os vinhos verdes. Vamos tentar entender um pouquinho desses vinhos, né? O porquê desse nome. E eu gostaria do retorno de vocês aí, se vocês estão vendo e ouvindo bem. O pessoal do YouTube pode comentar e fazer perguntas através do chat público. E estamos aí. É mais uma iniciativa para a gente poder falar um pouco sobre vinho de uma forma descomplicada, para poder apresentar sempre bons vinhos que vão combinar sempre com o nosso clima aqui no Brasil tropical. E dessa vez a gente está trazendo os vinhos verdes, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz para vocês é se vocês já tinham ouvido falar de vinhos verdes, se vocês já conhecem os vinhos verdes e se vocês já tomaram algum vinho verde, né? Então, espero que vocês gostem, que aproveitem e, sobretudo, que vocês aprendam um pouco e que vocês possam levar para a prática, para o dia a dia, que o nosso lema aqui é desmistificar o consumo do vinho e que você possa ter um vinho que você possa conseguir combinar ele com o alimento do seu dia a dia, né? Então, isso para nós é muito importante. Então, a gente vai falar de vinhos verdes e a gente vai apresentar para vocês um vinho verde que a gente vai abrir, vai avaliar, vai falar sobre ele e aí a gente vai comentar. À medida que a gente for provando o vinho, a gente vai falando de vinho verde Portugal, que são vinhos que vêm de Portugal, e comentando. Então, é isso aí, né? Queria pedir para cada um de vocês que está com a gente, manda aí um alô, de onde vocês estão assistindo a gente, se estão aqui na região de Campinas, se estão aí em Ribeirão, se estão em São Paulo, manda para a gente um alô, para a gente falar aqui de onde vocês estão vindo. Eu já está mandando aqui no telefone falando que tem promoção em Campinas, hein? Já temos aí duas lojas, na verdade, um restaurante que tem Empório e Adega e uma loja em Campinas que também tem promoção de vinho verde aí para vocês. Então, caminha sempre com a gente aí no nosso canal do YouTube, que vai ter sempre coisa boa para vocês, né? Tem alguém no YouTube dando boa noite aí? Está aqui o Moitola, que é o Moisés. Moisés, um abraço, um beijo, filho. Que bom que você está aqui, mas estamos aí. Está falando que o som está um pouquinho estourado. Está um pouquinho estourado o som? Isso. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui. Já é o seguinte, tenta ver se você consegue silenciar o microfone. Aí, isso. O último, o do esse. Seleciona. Agora vai. Isso. Aí agora o que você faz? Tá ativado. Não vai dar certo, não vai dar certo.
Tem áudio aí? Voltou? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre vinhos verdes. O que eu tinha dito antes, quando estava sem o áudio, é que, apesar de ter essa designação vinhos verdes, os vinhos verdes eles são espumantes, eles podem ser espumantes brancos e rosés, e eles podem ser também vinhos brancos ou vinhos rosés, e também vinho tinto. Então, tem vinho verde tinto também. E, além disso, a gente vai ter vinho verde, vinagre, ou seja, eu tenho um vinagre feito de uvas, as mesmas uvas que são feitas os vinhos verdes, e eu tenho também aguardente vínica e aguardente bagaceira, ambos feitos com as uvas dos vinhos verdes. A bagaceira, na verdade, esse nome porque ela é feita, na verdade, para nós aqui no Brasil, conhecemos como cachaça, e essa cachaça, né, a aguardente bagaceira, ela é feita com bagaço. Então, ela é feita com bagaço das uvas que dão origem aos vinhos verdes. Aí, na verdade, você vai fazer um destilado de... Enquanto abre aqui, gente, eu estou servindo uma aguinha aqui. Uma dica, né, de quem toma vinho, que muita gente já sabe, tomar bastante água. Sempre a mesma quantidade, o ideal é a mesma quantidade de vinho que você tomar correspondente de água, porque com certeza dessa forma você não vai ter problema com dor de cabeça ou com mal-estar, alguma coisa, porque o vinho, apesar de ser uma coisa muito legal, maravilhosa, né, ele tem álcool, e o álcool inclusive bem mais álcool, por exemplo, do que a cerveja. Então é muito legal você ir hidratando, e não adianta tomar depois a água só no dia seguinte, ou só depois de tomar o vinho. Toma junto, toma um copinho de vinho, uma tacinha de vinho, toma um pouquinho de água, e a gente vai hidratando e equilibrando para a experiência ser a melhor possível. Everson está aqui finalizando a abertura dessa garrafa, desse homem de taça. Opa, 3 rios. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Só de tirar a rolha aqui, eu já senti o aroma do bicho, hein? Ei, bicho, ele é aromático, perfumado. É um vinho 2021, denominação de origem controlada. As uvas são Melgaço, não, Melgaço é a região, né? Sub-região. Na verdade, ele é um vinho feito da uva... Cadê as uvas? Aí no contrarótulo, provavelmente ele vai ter. Ele vai ter, na verdade, uva... Não tem aqui as uvas, não. A safra 2021, 12,5 de álcool. Tem um selo de garantia, que é comum, né, nesses produtos. 3 Rios, Anselmo Mendes. Vamos lá, Everson. Então, coloca na taça. Depois a gente vai dar uma pesquisada aqui para entender. Na verdade, o que acontece é o seguinte. O vinho verde, ele é um vinho que ele tem conquistado muito o paladar, ele tem conquistado... Olha, você vê a coloração dele, olha, se vocês querem dar uma olhadinha. Ele tem conquistado muito a preferência dos consumidores de vinho brasileiro, porque ele é um vinho leve, jovem, refrescante, com pouco álcool e mais ácido. E aí, se a gente for falar a respeito do porquê essa designação vinhos verdes, existem 2 hipóteses, né, historicamente falando, existem 2 hipóteses do provável nome dessa designação. Então, o primeiro detalhe que vocês precisam de entender é que os vinhos verdes eles são produzidos única e exclusivamente em Portugal, e em Portugal, em uma única região de Portugal, eles são produzidos no noroeste de Portugal, na fronteira com a Espanha, no sul da Espanha, na fronteira com a Galícia, a noroeste de Portugal, na fronteira com a Galícia, e ali a divisão ela é feita pelo Rio Minho. Então, esses vinhos eles são produzidos numa região chamada região do Minho, do Rio Minho, e ali na fronteira com a Espanha. Então, essa designação, vinhos verdes, se a gente for voltar no tempo, no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, essa região ela era uma região onde você tinha muita plantação, vários pequenos agricultores, várias pequenas famílias de agricultores que produziam a sua subsistência em termos de agricultura. Então, era uma região muito verde. Além de ser muito verde por causa dessas plantações, no início do século, eles plantavam também as vinhas para poderem produzir os vinhos, só que o sistema de condução da videira, ou seja, como eles sustentavam os pés de uva, que são as videiras, como eles sustentavam isso? Eles usavam um sistema de condução da videira, ou seja, eles sustentavam a videira para cultivar as uvas, num sistema que era chamado de enforcado. E o que era o enforcado?
O enforcado, na verdade, era você conduzir a videira, ou seja, a videira passar por uma árvore, pelos troncos da árvore, de forma que você tivesse a produção das uvas, a videira produzindo as uvas atrelada nas árvores. E ali você tinha um cenário naturalmente verde, em decorrência das plantações, da subsistência dos pequenos agricultores, das famílias, e você tinha também o verde das árvores ao redor das propriedades dos agricultores, e além disso você tinha também as videiras que passavam em cima das árvores para poder conduzir os pés de uva que iam dar os vinhos. Naquela época, as famílias elas produziam as uvas para produzir os vinhos, não somente para poder vender, né? Na verdade, como em Portugal eles têm o hábito de provar o vinho durante as refeições, eles faziam os vinhos não para comercializar. Na verdade, o vinho ele era produzido somente para o consumo local, somente para o consumo de cada uma das famílias. E ali o que acontece? Somente o excedente, quando você tinha uma produção um pouco maior, é que eles pensavam em vender os vinhos. Então, esse cenário verde, natural, das árvores, aliado com as videiras que estavam em cima das árvores, mais o verde das plantas, você tinha um cenário completamente verde. Daí, uma hipótese do vinho se chamar vinho verde. E, além disso, como não existia muita tecnologia, como não existia muito conhecimento a respeito do cultivo da uva, muito provavelmente as uvas elas eram colhidas ainda um pouco verdes. E isso dava o vinho um frescor, uma acidez maior. Então, o verde alinhado junto com a colheita das uvas mais verde, mais ácida, resultou nessa região que hoje é chamada região dos vinhos verdes, noroeste de Portugal, na região do Minho. Né? Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, eu queria que você provasse o vinho. O que acontece é o seguinte, que você achou. Ele é um vinho muito aromático, já na hora de tirar a rolha, a gente já percebe a explosão de um aroma citrino, ou seja, se você pegar um vinho verde, qualquer um deles, não importa o fabricante, se você cheirar o vinho, você vai ver que ele tem aroma suave cítrico, né? Ou seja, ele lembra muito, nesse caso desse vinho, ele lembra muito o aroma de lima, lima da Pérsia, limão. Ele é bem aromático, né? Ou seja, você consegue perceber o frescor dele nos aromas. Para quem já está acostumado, para quem não está acostumado, você vê que só de sentir você já pensa na acidez, né? O aroma dele lembra o que vem na boca. E quando você prova ele, ele é um vinho leve, muito leve, com pouco álcool. Essa é uma característica do vinho verde. Ser leve, muita acidez. Alguns vinhos verdes eles têm tanta acidez que na hora que você olha no fundo da sua taça, ele tem umas fagulhazinhas, umas borbulhazinhas naturais do gás que é formado dentro da garrafa. Né? Então, ele é um vinho leve, com pouco álcool, ele é bem cítrico, ele é bem refrescante, e é isso que traz o vinho de encontro ao clima tropical do Brasil, né? Essa refrescância dele, pouco álcool, leve, é um vinho que geralmente você consome em 2, 3 anos no máximo, a não ser quando ele é feito para ser guardado, para ser consumido com mais tempo, mas ele é um vinho bem refrescante. Esse é a safra 2021. Esse é um vinho 21, ele está bem jovem ainda. Jovem, pela cor dele, você vê que ele é um vinho jovem, leve, o movimento dele na taça revela que ele é um vinho bem leve, né? E ele é bem refrescante. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, ou quer perguntar alguma coisa? Não, você pode ficar tranquilo que se vier, eu vejo aqui e eu te falo. O que vai bem com esse vinho, Eberson? O que você sugere aí? Eu fico imaginando aqui algumas coisas tradicionais, que a gente vai entender que são coisas que são básicas para acompanhar um vinho desse, mas também tem algumas coisas diferentes, né? Me dá um exemplo de uma coisa básica que vai bem com esse vinho. O aroma dele que está revelando pouco no nariz, mas na boca você percebe, é um aroma floral. Então, quando você bebe ele, você tem um aroma na boca que ele lembra um certo aroma de flores brancas. Ele está revelando também alguma coisa aqui de fruta branca de caroço, pera.
respondendo o que o Guilherme perguntou, ele é um vinho fácil de harmonizar para nós que estamos aqui no Brasil. Então, se você gosta de peixe, por exemplo, se você gosta de tilápia frita, filezinho de tilápia, né? Se você pegar a tilápia, filé de tilápia, picar em cubinhos e fritar, ele vai bem com filé de tilápia, não precisa de passar ele na farinha, no fubá, em nenhuma farinha. Filé de tilápia frita, filé de tilápia grelhado, desde que você tenha um grelhado ou um filezinho frito, que não tenha muito tempero, só mesmo sal e um pouquinho de limão, que vai de encontro com os aromas e o sabor do vinho. Eu estou com um pouquinho de fome, na minha cabeça vem agora um bacalhau, mas um bacalhau, filé de bacalhau mesmo, alto, com bastante aposta azeite. De bacalhau com azeite. De bacalhau mesmo, né? Uma azeitona bem verde também. Isso, uma batata. Pode também. Arroz e brócolis. Fantástico, isso aí seria um acompanhamento perfeito. E é um vinho, a gente estava conversando aqui antes de começar a transmissão, é um vinho que vai bem com sushi, né, Emerson? Sushi. Pensa no sushi. Os vinhos verdes, eles vão bem com sushi, eles vão bem com sashimi. Apesar de você ter vinho verde e branco, você tem vinho verde também, rosé e tinto. Os vinhos verde e rosé, eles vão bem mais... O vinho branco rosé, ele vai casar melhor com o sushi, com o sashimi, principalmente se você tiver sushi, sashimi que tenha salmão, atum, né? Você acha que independe do peixe? Pode ser um peixe branco, pode ser um atum, pode ser o... O rosé, ele vai melhor com o sushi e sashimi de atum e salmão. E o branco, geralmente, os sushis e sashimis dos peixes brancos, né? No ceviche. Também. Esse vinho, ele vai bem com ceviche peruano, com bastante acidez. Limão siciliano, acidez. E eu, particularmente, gosto muito de um tempero que as pessoas elas falam que é muito forte, muito intenso, mas se tiver uma pitada dele no ceviche, vai bem, é o coentro. Coentro dá vida para o ceviche. Aí, e a batata doce, né? Se não tiver o coentro, pode colocar a salsinha tradicional mesmo e a cebolinha. E eu faço um ceviche, faço um purê de batata doce rústico, meio amassado, meio não amassado, e ele com aquela untuosidade combina muito bem com a acidez e o vinho vai ficar perfeito, né? Na minha cabeça. Por que ele está conquistando bastante a preferência do consumidor nacional? Porque é um vinho ácido, ele é um vinho fresco, que tem pouco álcool. Esse vinho ele tem 12,5 de álcool. Você não vai encontrar um vinho verde que tenha 13,5, 14. A proposta dele, na verdade, é ser um vinho fresco, mais refrescante e com menos álcool. Então, nesse caso, você tem a proposta dos vinhos verdes, que podem ser vinhos verdes brancos, podem ser vinhos verdes tintos ou rosés, apesar da gente ter uma certa dificuldade no mercado brasileiro de ter o vinho tinto e o vinho rosé. Mas se você conseguir encontrar, né, eles vão bem com a culinária, principalmente com a culinária mediterrânea, né, e também com a nossa culinária, né, ou seja, enfim, é uma diversidade muito grande. A acidez dele combina bem com a fritura também, né? A acidez dele vai bem com fritura, porque quando a gente combina o vinho com o alimento, a gordura é combatida pela acidez do vinho. Então, se você quiser também fazer ele frango grelhado com molho à base de creme, patês ou pães que tenham como base o queijo, enfim, você tem uma infinidade muito grande de combinação do vinho com o alimento. Então, o vinho verde ele é bem versátil. Mas a minha preferência deles é com a comida japonesa, porque eu gosto muito da comida japonesa e é uma pedida. Então, quando você for no seu restaurante preferido de comida japonesa, pergunta para ele se você pode levar o seu vinho e, com certeza, se você levar um vinho verde, com certeza, o seu almoço, o seu jantar, a sua experiência ela vai ser muito maior, muito melhor se você tiver um vinho verde. Não tem erro. Não tem erro. A chance de errar ela é mínima. Né? Bom, e o outro detalhe que eu já tinha falado é que o vinho verde ele é um vinho para poder ser consumido jovem, rapidamente, com 2, 3 anos, né? E dentre os vinhos verdes brancos, você vai ter desde vinhos brancos jovens, leves, que não são encorpados, que são mais frescos e que vão bem com pratos leves, salada,
Às vezes você quer um vinho para acompanhar uma salada, então o vinho verde ele vai bem com pratos leves, com salada. O pessoal que gosta da culinária japonesa, que não abre mão dos rolinhos primavera de legumes, esse vinho, ele é um vinho que vai bem com rolinho primavera de legume. Comida chinesa, a comida tailandesa, desde que ela não seja muito apimentada, só um pouquinho condimentada, vai bem. Os pratos da cozinha japonesa, né? Peixes, frutos do mar. A próxima vez que você for para a praia, lembra de levar suas garrafas de vinho verde na frente do mar para você comer os seus frutos do mar, suas ostras, os grelhados todos com um pouquinho de... enfim, desde que não tenha muito condimento, muito tempero, você vai pegar um grelhado, né? Um grelhado com frutos do mar, com alcaparras, que tem um pouco mais de sal, com frutos do mar com alcaparras, enfim. Esses os vinhos brancos leves, né? Aí depois você vai ter o quê? Você vai ter o vinho branco, que ele já é o quê? Ele é um pouco mais encorpado, né? Aí ele é um pouco mais encorpado, o que você vai ter nesse vinho branco mais encorpado? Você já vai ter mais corpo, ou seja, você dá um golinho nele, ele já preenche mais a sua boca, ele já vai ter uma certa nota de mineralidade, ou seja, você consegue sentir um aroma mais mineral, lembrando um pouco de pedra molhada. Às vezes você tem um jardim com aquelas bricas, com aquelas pedras, quando está chovendo e depois vem o sol, esquenta, você percebe isso, aquela pedra molhada no vinho verde mais encorpado. Enfim, mas aí também é a mesma linha, né? Frutos do mar grelhado, a velha e boa moqueca capixaba, não dispensando a moqueca dos baianos, né? Mas a moqueca do baiano ela tem tanto o dendê quanto a pimenta, então aí vai mascarar um pouco o aroma e o sabor do vinho, mas a moqueca capixaba ela é perfeita para o vinho verde, né? Porque a moqueca capixaba ela não leva o dendê, ela não leva a pimenta, e ali ela tem. Então, geralmente, você tem a moqueca capixaba feita de dourado, de robalo, tem alguns peixes que você encontra mais ali na costa do litoral capixaba, que tem o budião, e o outro que é o peroá frito, né? Quem vai em Vitória, quem vai em Vila Velha, que está acostumado com aqueles quiosques todos da orla, ali você encontra o peroá frito com a mandioca frita e com a batata, ó, companheiro perfeito para eles. Aqui no nosso dia a dia, posso fazer o meu espaguete, meu fettuccine, meu penne com molho branco, com um pouquinho de queijo ralado por cima, um parmesãozinho ralado, vai bem também com molho branco, porque o molho branco ele vai deixar o quê? Ele vai deixar a massa mais oleosa, mais gordurosa. Então, ele tem acidez suficiente para poder combater. Então, vai bem também. Enfim, pães, né? Aquela linha toda de pães. O pão italiano com patê à base de salmão, patê de tomate seco, patê de gorgonzola, patê de damasco. Patê de damasco vai bem aqui, ó. Esse aqui é muito bem. Um pãozinho francês, enfim, básico. Pão francês, e aí o que acontece é o seguinte: pão, azeite e queijo vai ser o maior companheiro do vinho, melhor companheiro do vinho, né? Então você vai ter companheiro para o dia a dia nos vinhos, os pães, qualquer pão, seja ele da farinha integral ou da farinha branca, enfim, com patês, com queijos, os queijos brancos de massa mole, que não são cozidos, queijo Minas Frescal, queijo mussarela de trancinha, até mesmo aquele mussarela de trancinha que está com o orégano e com os temperos, ele vai bem com esses queijos, com esse vinho, né? Emerson, fala uma coisa para mim. Qual que é a temperatura ideal para servir esse vinho branco? Esse vinho aqui ele deve ser servido entre 8 e 12 graus. Então, se você pegar o espumante do vinho verde, 8 graus. Esse vinho branco aqui, em torno de 12 graus. Se você colocar ele na parte máxima de cima da sua geladeira, não no freezer, e deixar ele aí por volta de 35, 40 minutos, você já tem ele na temperatura ideal. O bom é deixar ele um pouco mais, para na hora que você servir, se ele tiver numa temperatura ambiente entre 18 e 26 graus, ele naturalmente vai esquentar quando você colocar na taça. Então, ele vai cair para a temperatura ideal aí de 12 graus, e aí você vai conseguir servir bem. Emerson, eu vou servir um jantar lá em casa, e aí eu não sei o que servir. Eu posso usar o vinho verde, porque eu gosto muito? Pode. Serve para os convidados de entrada, com patê, com os pães, com queijo, com salaminho italiano, o salaminho italiano. Pode ser um hamburguês também, mas o hamburguês ele vai ter
a pimenta, né? Aqueles temperinhos lá, a pimenta do reino. Então, o salame italiano, o salame burguês, queijos das mais diversas variedades, patês. Se você quiser fazer uma mesa de patês e queijos e os pães, pode colocar vinho verde, coloca o vinho verde branco, se achar o vinho verde rosé. Sempre lembrando que esses vinhos eles são secos, eles não são doces, eles não são suaves, eles não têm açúcar, ele tem o mínimo de doçura possível. Então, eles vão bem, né? E eles são vinhos que eles são sempre frescos, eles têm sempre um sabor complexo, frutado. Aí vai de cada um. Alguns vão sentir sabor de limão siciliano, abacaxi, laranja. Eu senti muito abacaxi. E aí o que acontece é o seguinte, é uma experiência única, cada um vai ter a sua experiência, né? Então, comida oriental, entrada, canapé, eu costumo dizer, né? Se você tem pão francês, se você tem mussarela, se você tem tomate, qualquer tomate, e você tem azeite, acabou. Fatia o seu pão francês, coloca um pedaço da fatia de mussarela, coloca por cima da mussarela o azeite, o tomate e o orégano. Leva no forno até derreter a mussarela e pronto. Você tem um companheiro perfeito para o vinho verde. Enfim. E é isso aí, né? Uma dica para vocês aqui, Everton, você tem uma dica, né? Posso dar dica para o pessoal aqui? Pode, tem parceiro aqui que já está perguntando que horas que vai falar. Você ia falar disso? Às vezes você está perguntando aí, pô, mas tá maravilhoso, onde é que eu vou tomar um vinho verde? Como é que eu faço? Onde eu vou encontrar um vinho verde? O vinho verde branco você encontra facilmente no supermercado, né? Aí você tem uma infinidade. Então, para quem está nos assistindo, eu acho que você já deve, pelo menos, ter visto no supermercado, na gôndola do supermercado ou na seção de vinhos, você já deve ter visto o famoso vinho que é o Casal Garcia, né? Casal Garcia é... Casal Garcia. Né? Então, o vinho Casal Garcia ele é um vinho verde, lá do Minho, da região dos vinhos verdes, e ele é um vinho que ele já está no mercado desde 1939, e ele é um dos campeões de venda no Brasil. Então, eu desconheço alguém que não tenha provado o Casal Garcia, o branco, que tem o rótulo azul, porque ele é um vinho verde e ele é seco, ele não é suave. Legal. Eu estou aqui com a Amanda, nossa amiga, Amanda sommelier. Amanda, querida parceira. Amanda Zaranza, sommelier da mais alta qualidade, fez o curso no Senac com a gente, a turma de 2015, né, Amanda? Eu lembro que a gente fez o curso em 2015, o João, meu filho, nasceu em 2015, e naquele período a gente teve essa alegria de acabar concluindo o curso. A Amanda está mandando aqui, a Amanda trabalha na World Wine, ali no Cambuí, e a Amanda está mandando aqui um vinho, uma sugestão de um vinho verde, o Val da Ucha. Um vinho verde, eu vou colocar. Val da Ucha, vinho verde. Vou colocar aqui para vocês na tela um pouquinho da informação dele. Cadê aqui? Compartilhar essa tela. É aqui, né, Everson? Apresentar. Então, mas ele já está lá. Ele, está aqui, né? Aí, isso. Isso, clica nele. Adicionar a transmissão. Isso. Aí. Val da Ucha. Val da Ucha é um vinho que a gente não tem aqui, mas é um parceiraço nosso, Amanda, está no Cambuí, lá no Cambuí, na Coronel Quirino, 1289, na loja da World Wine. Então, se você chegar lá, fala que você esteve na apresentação ao vivo com a gente, com o Guilherme, comigo, e que você quer provar o Val da Ucha. Ela passou um preço especial para a gente, que vai até o dia 31/3. É o preço de R$ 52,90. Então, R$ 52,90 no Cambuí, Rua Coronel Quirino, 1289. Procura a Amanda lá, sommelier. Desculpa, o preço é R$ 59,20. Se você comprar uma garrafa, 20%. Se você comprar 2 garrafas, 25%. E levando 3 garrafas, 30%. Com 20%, ele sai por R$ 59,20. Você falando que você viu aqui na nossa transmissão, a Amanda vai atender vocês lá com todo carinho. Se você quiser essa ficha técnica do vinho, do Val de Ucha, manda um alô aqui, manda seu e-mail para a gente aqui no chat, que eu passo para vocês essa ficha técnica para vocês conhecerem um pouquinho mais. E tem mais um outro amigo nosso que acabou de mandar uma mensagem aqui agora, o Vinícius, lá da Quinta do Marquês. Outro parceiro aí, também, que já está chamando aqui. Vinícius. Um abraço para o Vinícius, para o Marcelo, nosso amigo Marcelo querido. A Quinta do Marquês, em Campinas, ali na rodovia Anguera, anexo ao Posto Garcia. Restaurante de comida portuguesa de altíssima qualidade. Olha, poucos lugares aqui na região de Campinas, arrisco mais, hein? Poucos lugares aqui no estado de São Paulo tratam tão bem o bacalhau e a culinária portuguesa quanto a Quinta do Marquês, do nosso amigo lá do Marcelo Vinícius.
Vinícius mandou uma seleção de vinho verde para a gente aí. A verdade é que ele mandou aí 6 vinhos, e todos os vinhos estão entre 50 e no máximo 60. Não, tem um vinho aí que é o Quinta de Balão. R$55, Quinta do Balão. Calamares, 58. E o Bico Amarelo, que está... Bico Amarelo, 76,90. Aí ele mandou também o Adega de Monção por 59. E também esse aqui é o Conde de Barcelos, 55. E ele tem lá o Marcelo tem um vinho, a Quinta do Marquês, tem um vinho verde deles, o vinho próprio deles, com a marca deles, que está saindo com R$ 64,90, e vale a pena. Olha, realmente a experiência é muito legal lá na Quinta do Marquês, ali na rodovia Anhanguera. Eberson, é isso? O que mais nós vamos falar? É isso aí, o que a gente pode dizer é justamente isso, e, enfim, aproveitem os vinhos verdes, verão, não só no verão, né? Agora a gente está no outono, é um clima bom. Uma outra dica aí que eu costumo fazer sempre, isso eu faço sempre, eu tenho na geladeira já picado, cortado os pedaços enfim, eu não sei quem está assistindo e da onde mas aqui para a gente, no estado de São Paulo, a gente chama de cabotiá, né? Na verdade, lá em Minas, a gente chama de moranga japonesa. Quando era criança era moranga. A moranga. Você fazer a moranga, na verdade, o creme da moranga, faz a sua receita e aí faz do jeito que você quiser. E aí faz a receita do jeito que você quiser. Em cima você coloca uns pedacinhos de bacon ou linguiça calabresa bem fritinho. Na verdade, você coloca ele na frigideira e só vai deixando ela fritar ali e escorrer toda a gordura. Coloca por cima do seu creme de moranga, do seu creme de cabotiá e vinho verde. Felicidade, melhor não há. O pãozinho, acabou. Isso aí você pode entrar o inverno, e quando entrar o inverno, se não quiser continuar com o vinho verde com creme de cabotiá, você parte para os tintos.